Fala aí, galerinha do nível 4, certinho? Vamos dar continuidade então em nossas aulas de modos gregorianos, litúrgicos e eclesiásticos, né? E nessa aula a gente vai começar falando de uma ideia, né, que é bastante importante, que perdura até hoje na nossa música, né? Mas que começa lá, que tem sua base na Grécia Antiga, tá? Que é o que a gente vai chamar de ethos dos modos, ou ethos, sei lá qual é a pronúncia certa isso. É um termo, né, vem da língua grega e que está relacionado, tá, à ideia de uma doutrina, tá, na Grécia Antiga. Então, o bom cidadão, o cidadão grego, aquele cidadão que se poderia dizer um grego, né, principalmente em Atenas, que era o berço da filosofia, né, o lugar onde nascem os grandes pensadores, as grandes ideias. Se pensava que o bom grego, o bom ateniense cidadão, ele deveria ter alguns conhecimentos, né? Como é para a gente hoje, né? O que é um bom cidadão hoje aqui brasileiro na nossa no nosso cotidiano? É aquele cara que tem uma boa formação, que tem uma boa escola, por exemplo, que passou por toda o aprendizado daquelas disciplinas, né, como matemática, física, química, né, e filosofia. A filosofia está meio em baixa, em últimas, né, para tristeza de nós, né, vamos dizer assim, mas que em algum momento pelo menos já foi importante, né? Outros estudos como geografia, né? Tantas disciplinas que a gente tem que aprender para se tornar um cidadão, né, dessa sociedade que a gente entende como a sociedade brasileira, tá? Então o cidadão ateniense tinha que cumprir algum tipo de aprendizado para ele ser esse cidadão grego exemplar, né? E isso é o que a gente chama de doutrina em algum momento, de alguma forma. Existem várias formas de interpretar a palavra doutrina, né, gente? Formas assim bastante pejorativas, inclusive, mas que assim, de uma forma mais pontual, sem muitos ideologismos, tal, a gente consegue entender doutrinar como um ensinamento. Olha, você vai fazer parte de um pensamento, de uma cultura, entender como funcionam as coisas, né? Bem importante pensar isso, tá? Porque, por exemplo, né, em culturas diferentes da nossa, por exemplo, que é uma indígena brasileira, eles não têm esse tipo vamos dizer assim, o índiozinho, ele não vai para a escola aprender matemática, geografia, filosofia, né? Então, mas nós não, nós cidadãos que têm berço europeu, vamos, tá certo? Então, o grego lá já na sua época, lá 500 anos antes de Cristo, né, todo esse período aí que se conhece como o período da Grécia Antiga, né, o período clássico da filosofia e tudo mais, como assim, como se pode dizer, a gente tinha essas questões da doutrina dos etos. E os etos, os etós aí, essa doutrina, trazia para o grego essa consciência do como era, como seria, o que ele precisaria ter de conhecimento para ser um bom grego, vamos dizer assim, né? Um grego exemplar. E uma das disciplinas era a música, tá? Ou seja, a música era vista na época dos gregos como um doutrinador de um bom grego. Todo bom grego, todo grego que seria exemplar, vamos dizer assim, ele teria dentro do seu conhecimento a música. Tá? Agora, é bem importante a gente entender que a música que os gregos entendiam antigamente não é igual a gente entende hoje. Não é como arte. Né? A gente pensa que por exemplo, que um bom grego é aquele cara que ia pegar uma lira lá e sair detonando, fazer uma performance de lira maravilhosa, né? Uma coisa que fosse deslumbrante ou que fosse uma coisa cheia de firulas. Não, não é isso, né? A nossa sociedade hoje entende assim, tá? Essa arte musical, né? A música como arte, assim como esse modelo de pensamento de arte, pelo menos. Na Grécia Antiga não, era um pensamento de como assim eles tinham a música como algo que era espiritual, né, que tinha uma relação espiritual, ou seja, não só da questão da relação com Deus, até porque existe uma separação nesse momento, né, da mitologia com a questão da filosofia, que vai trazer outros pensamentos menos mitológicos, né, menos míticos,
Portanto, mas mesmo assim ainda se via uma relação da música com algo muito extra musical, né? Como algo que tinha poderes, vamos dizer assim, né? Põe essa palavra poderes entre aspas, mas é bem importante entender dessa forma, ajuda, tá bom? Então, portanto, o cidadão grego que conhecia de música, o músico da época, era aquela pessoa que conhecia a forma de conceber a sua música, ou seja, o, o trato com as notas, com os ritmos, para conseguir chegar a determinado objetivo. Ou seja, qual era esse objetivo? Eles entendiam que a música tinha o poder de afetar a psique humana, né? De mudar estados de espírito. Olha só que interessante. A gente ainda pensa até hoje assim, a gente sente assim. Há uma corrente, né? Uma corrente musical de grandes músicos, né? Incluindo Stravinsky, que se declarou, que diz que música não tem nada que. Música não diz nada, música é só música, é som, combinação de sons. Portanto, ela não tem nada, nenhuma informação extra a ela é só nela, né? Que é o que vão dizer de música pura ou coisas do tipo assim, né? Então, agora, esse pensamento ainda existe até hoje, né? Da gente pensar que determinada música faz representações extras musicais, sei lá. Quando eu ouço isso, eu imagino uma determinada coisa. Ou o compositor, quando fez, ele fez aquela música pensando num sentimento, ou num sonho, ou ele quer representar uma imagem, ou sei lá, um rio que está passando, um dia de sol, sei lá, coisas do tipo, né? E essa ideia já é bastante grega, já existia dentro desse pensamento grego da música. Inclusive, essa é um dos legados, né, que o grego deixa pra gente como pensamento musical. Tá? E por que tudo isso, gente? Porque lembre que a gente está falando de modos, e modos aqui no caso são essas escalas. Né? E para o grego ele já entendia assim que dependendo da configuração dessas escalas, ou o que eles chamavam de modoi, né? E harmoniai também, que eram duas palavras aí que estavam dentro da sua forma de pensar música, né? Harmoniai era um grupo, né, uma ideia muito próxima disso que a gente está falando. O modoi era o quê? A formação das suas escalas, seus modos. E o harmoniai era justamente assim, o que era que esse modo trazia dentro dele? Né? Relações que estavam relacionadas à questão semânticas, né? Do sentimento, do que sentir. Ó, eu tô. Isso daqui quer dizer alguma coisa, né? Vamos dizer assim. Então, o bom grego, o cara que ele conhecia desses poderes que essas escalas tinham, né? Põe poderes entre aspas, mas desse efeito que as escalas causavam. Que a gente hoje, em alguma medida, a gente acaba chamando isso de ethos dos modos, né? Ou seja, esse caráter que essas escalas carregam, tá certo? Ou seja, essa doutrina que está imbuída, né, dentro do pensamento da escala, tá certo? Então, você tem uma determinada escala e essa escala vai incitar nas pessoas um certo sentimento de empoderamento, certo? Uma outra escala já vai incitar um certo poder de calmaria, vai fazer com que as pessoas fiquem calmas, tá certo? Então, esse tipo de pensamento, esse tipo de ciência, né, podemos colocar entre aspas, mas que faz um certo sentido, é o que a gente vai, até hoje, o que a gente pode entender como ethos dos modos. Ethos ou ethos, sei lá como pronunciar, né? Então, isso está imbuído em qualquer escala que você trabalha, até hoje, né, nas modais ou não modais, escalas tonais, escalas que são pensadas não diatônicas, né, que são escalas usadas no tonalismo, mas não diatônicas, que você vai entender que cada uma vai trazer então uma sensação, né? Vamos trocar essa palavra de ethos aí, o ethos, por sensação também, né? Ou seja, uma ideia de que ao mesmo tempo que ela é subjetiva, ela tá ali, né? De alguma forma a gente sente aquilo, tá bom? Então eu fiz na aula passada, eu toquei um pouco dos modos, né? Cada um aqui. E também pedi para você fazer em casa. Eu espero que você tenha feito com tranquilidade, tocou ouvindo, que aí você pode achar o que a gente vai entender. Então, vamos usar isso como método pedagógico de ethos dos modos. Né? Qual é o ethos, né? O ethos da escala maior? Qual é o ethos
do jônio, do lídio, né? A gente vai trazendo então para nossa percepção, para nossa forma de analisar, de apreciar essas escalas, um caráter extramusical, né? Por exemplo, a escala tal me lembra um dia de chuva, a escala X já me traz o dia de sol, aquela outra escala me lembra uma coisa muito triste, muito melancólica, sei lá, muito pesada, muito escura. A outra já me traz uma coisa de empoderamento, de força, né, de superação, tá certo? E isso é o que, pra, assim, e aí as opiniões vão se dividir, tá, gente? Tem gente que vai dizer que isso aí não, tem nada a ver isso aí. Mas em alguma medida, para outros sim, tá certo? Então a gente acaba estudando também das duas formas, pensando que a escala tem esse empoderamento, esse poder, né, de afetar essas sensações, né, nas pessoas, e ao mesmo tempo também não. Você pode fazer uma música que ela não, com uma determinada escala, e ela não tem a pretensão de trazer nada disso, tá certo? Beleza? Então, isso é o ethos dos modos. Por quê? Porque de forma pedagógica, para a gente escutar os modos, ela serve muito, sabe? Você categorizar, né? Ó, esse modo aqui para mim tem cara disso, né? Ele lembra o meu cachorro, sei lá. Beleza, tá ótimo. Já é uma forma para você, toda vez que você ouvir aquela sonoridade, você vai lembrar do seu cachorro, portanto, você vai lembrar que aquele cachorro lembra a sonoridade lídio, tá certo? E assim por diante. Então, como método pedagógico, isso ajuda muito a gente, tá bom? Mas, não só como método pedagógico, tem muitos estudos, tem muita gente que faz trilha sonora, por exemplo, de filmes ou de televisão para propaganda, que usa isso com determinadas, assim, fazendo estudo, que nem essa coisa de estudo de cores que faz, sabe? O azul lembra, a gente tem, com o azul a gente sente como é que fala? Paz ou uma coisa inteligente, sei lá. Com o vermelho é a coisa da festa, da paixão, né? Então, isso em alguma medida tem um efeito psicológico nas pessoas. Isso causa, né? A propaganda, os filmes estão usando isso e se vê resultados. Então, a música, em alguma medida, para algumas pessoas, isso não é universal, ela vai causar resultados muito parecidos também, tá bom? Beleza. Então é o seguinte, gente, isso é o que a gente vai chamar de ethos dos modos. É bem importante, então, que quando você estiver estudando qualquer escala, você entender que ela está imbuída dessa característica, né? Que eu já vinha falando para vocês lá desde o nível um, que toda escala tem modo e tonalidade. E no modo, o modo está imbuído dessa característica, ou seja, desse ethos aí, desse ethos, tá bom? Muito bem. Bom, gente, e isso foi desenvolvendo, como a gente, voltando agora para os modos, né? Para que a gente vamos em direção agora não só de ouvir buscar essas relações dos ethos com os modos, mas de entendê-los, tá certo? De saber agora realmente configurar cada modo e fechar, então, portanto, a consciência dos modos como se pensa hoje. Porque na aula passada nós falamos dos modos pensados a partir da Idade Média, né? Até a Renascença ali, que foram 8, que chegaram 12, tá certo? E que pós a Renascença, com o tonalismo, esses 12 resumiram a 2 só, que é o que a gente chama de modo maior e modo menor. Portanto, já saindo, né, desse mundo modal, dessa música que é modal por natureza. Mas eu disse também que, apesar desse mundo modal ter ficado nesse período da história aí, entre Idade Média e Renascença, quando o tonalismo se institui, vamos dizer assim, que ele começa a ser o sistema da vez, vamos dizer assim, o modalismo não morre. Tá? Ele não fala assim, agora isso daí ficou. Não, as pessoas continuam usando, os compositores ainda faziam música de alguma medida, principalmente músicos da igreja, ainda faziam música como se fazia na Idade Média, tá? Buscando essa referência. Né? Mas não era o que estava, vamos dizer assim, não era aquela a bola da vez, né? A bola da vez era o tonalismo, tá certo? E depois também com a expansão do tonalismo, que a gente chama de música pós-tonal, o modalismo ainda resistiu também, tá certo? O modalismo não morreu, por isso que a gente fala que existe essas escalas modais que a gente vai estudar, elas foram usadas desde o modalismo e são usadas até hoje, tá?
Então, por exemplo, quando a gente ouve, por exemplo, determinado tipo de rock and roll, a gente vai ver um rock qualquer, qualquer não, alguns tipos de rock são modais, né? E usam modos que a gente chama de modos eclesiásticos. A gente consegue achar aí um mixolídio numa música, fala assim, olha, essa música é mixolídio e tal. Assim como alguns gêneros de música folclórica, por exemplo, aqui no Brasil, como o baião, por exemplo, né? O baião, a gente pode pesquisar lá e vai ver que aquela sonoridade que é específica, que quando você ouve, você fala, tá, isso é muito diferente. Aí você vai ver que ela é modal, ou seja, que ela é geralmente feita dentro desse modo que a gente vai chamar mixolídio, tá bom? Beleza? Muito bem. Bom, vamos então ver as escalas agora, vamos em direção a elas, a defini-las e aprender como construir, porque isso é muito importante, tá? Toda essa parte histórica é para a gente entender um pouco desse conceito, da importância, né? Mas tem que saber construir também, tem que saber fazer isso aí, tá bom? E agora já dentro do pensamento tonal pós-tonal, não mais dentro do pensamento modal. Porque eu falei que dentro do pensamento do sistema modal era uma coisa, né? Você tinha restrições de mudança de tom nas escalas. Aqui não, aqui a gente pode construir qualquer escala em qualquer tom. Tá? E é isso que nós vamos aprender a fazer agora, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa a se falar aqui é que a gente tinha aqueles modos primeiros da igreja lá que a gente viu, que é o dórico, frígio, lídio, mixolídio, e o seu zipo, né, que davam um 8, e que chegaram logo depois na Renascença, o eólio e o jônio, tá? E os seus zipos, que formaram então um sistema de 12 modos. E que esses 12 modos, com o passar ali da música modal para a música tonal, eles se resumem a apenas dois, que é o que a gente chama hoje de modo maior e modo menor, tá? Portanto, a gente vai estudar a configuração dos modos a partir desses modos maior e menor, como a gente já estudou desde o nível nosso, desde o primeiro nível. Nós estamos aprendendo a construir escalas maiores e escalas menores. E as escalas modais, ou seja, esses modos gregorianos, litúrgicos e eclesiásticos, a gente vai aprender a construí-los, então, a partir dessas duas escalas. Elas serão para a gente referência, tá bom? Tá? Entendido por enquanto? Acredito que sim. Agora, a gente vai aprender então que esses nomes que a gente já viu, jônio, lídio, jônio, dórico, frígio, mixolídio, cada escala dessa, ela vai ser, no fim, como ela foi compilada para dois modos, no fim eu tenho dois modelos maiores de escala, ou seja, escalas maiores e escalas menores. E repare aqui nesse gráfico, eu já deixei aqui separado, que eu deixei organizadinho para vocês, para ficar um pouco mais fácil, né? Exatamente assim, quem são os modos maiores? Os modos maiores serão o jônio, o lídio e o mixolídio. E o porquê que o jônio, o lídio e o mixolídio são modos maiores? Lembra, eles estão com a mesma estrutura, eles são iguaizinhos, a mesma estrutura intervalar lá da Idade Média. Tá? Então vamos relembrar um pouquinho aqui. O que era o lídio mesmo? O modo lídio lá na Idade Média, que era o sexto modo da igreja, se não me engano, ele começava no Fá. Lembra que ele era o modo de Fá? Então, se ele era o modo de Fá, construa a escala de Fá, Fá. Fá, Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá. Certo? Essa é a escala de Fá, Fá. Percebam que o terceiro grau da escala de Fá, Fá, Sol, Lá, é um Lá natural. E de Fá a Lá natural, a gente tem uma terça maior. Ó, vamos fazer no ouvido também, que é bom, né? Então, ó, ouçam aqui. Né? Eu tenho Fá, Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá. Fá, Mi, Ré, Do, Si, Lá, Sol, Fá. Esse é o modo lídio, né? Essa sonoridade aqui. Então, repare que Fá, Lá. Essa terça, a partir da finalis, ou agora tônica, a gente pode chamar, eu tenho uma terça maior com o Lá. Isso então gera para nós uma estrutura muito importante para as escalas, que a gente chama de escala maior. Toda escala maior, que você vai falar, essa é uma escala maior, você tem que observar justamente a terça dessa escala, o terceiro grau. Se ele for uma terça maior com a tônica, essa escala vai ser considerada maior. Tá bom? Então, o lídio é uma escala maior, tá? E o mixolídio, por que o mixolídio é uma escala maior?
Vamos ver o mixolídio? Quem lembra o mixolídio? É a escala de sol, lembra? De sol a sol. Então eu começo no sol e vou até o sol. Sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol. Tava muito alto para mim. Sol, fá, mi, ré, dó, si, lá, sol. Se eu pegar o terceiro grau de sol, você vai ver que é si, ó. Sol, si, que é uma terça maior. Então, essas escalas, o lídio, o mixolídio e o jônio, que veio depois, que é a escala de dó a dó, que é a que a gente mais conhece, perceba, de dó a mi, terça maior, né? Ó, tá aqui, gente. Dó a mi, terça maior. Aqui eu escrevi tudo em dó, né? Vamos fazer pensando ainda. De dó a dó, de dó a mi, terça maior. De fá lá, que seria a escala lídia, a gente tem terça maior. E a escala mixolídia, que é de sol a sol, de sol a sol, de sol a si, eu tenho terça maior. Então essas três escalas são maiores por conta dessa terça. Agora, repara o seguinte, se você for comparar, por exemplo, se a gente for transpor, que a gente já aprendeu na transposição, se eu for pegar essa escala de sol e começar no dó e fazer as mesmas relações intervalares, você vai ver que você vai ter uma escala mixolídia começando em dó, você vai ter que ter o si bemol, tá? Por conta da intervalo. Se você fizer o cálculo lá de intervalo, de sol a sol, vai dar de sol a lá, tom. Depois de lá a si. Você vai ver que os semitons da escala do mixolídio estão entre terceiro e quarto grau, sexto e sétimo, tá? Então, um dos semitons é diferente da escala maior, fazendo então que essa escala, apesar de ela ser maior, ela tem uma nota diferente. Uma notinha só. Tá? Então, assim, o que seria uma escala de sol, de dó maior? Né? Escala de dó maior a gente já sabe que é o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Esse si, que é o sétimo grau, quando ele é um si natural, ele vai ser uma escala de dó maior, ou ainda dó júnior, se você quiser falar isso de forma modal. Tá? Agora, se eu quiser fazer uma escala de dó mixolídio, eu tenho que usar a estrutura da escala mixolídio, que eu vou ter que ter os semitons entre sexto e sétimo graus, entendeu? E para isso, a gente não precisa pensar porque imagina só, você decorar a relação intervalar, né, o modozinho ali, o DNA de cada modo desse, o DNA do jônio, o DNA do lídio, o DNA do mixolídio, fica muito difícil. Não fica muito difícil, mas fica trabalhoso, desnecessariamente. Então o que a gente aprende, gente? Porque fica fácil para montar. Você vai ter as escalas maiores, o jônio, o lídio e o mixolídio. Ou seja, são escalas maiores, todas elas, tá? Só que você tem que lembrar que o lídio vai ser uma escala maior, tá até escrito aqui, lídio, modo maior com a quarta aumentada. Perceba então o que eu faço. Se eu sei que eu quero montar, por exemplo, um dó lídio, que foi o que eu fiz aqui. Fiz todas elas em dó para ficar mais fácil. Então, dó lídio. Opa, dó lídio, lídio é uma escala maior. Então, eu monto dó maior. Vou lá, monto dó, ré, mi, fá, sol. Põe a armadura de clave, que é zero no caso. Monto dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E depois venho no quarto grau, tá vendo? Porque ela tem uma nota característica. É uma nota. O lídio tem uma nota de diferença do jônio. Só. Uma notinha. E essa nota a gente chama de nota característica. É a nota que vai dar a sonoridade lídia. Tá? Tá bom? Então aqui, qual é a nota? Quarta aumentada. E é isso que eu tenho que decorar. Então o que é o lídio? É um modo maior com a quarta aumentada. O que eu faço para montar essa escala? Ponho a escala maior, do jeitinho que vocês aprenderam até agora, vai lá no grau que está pedindo, né? E altera. Opa, era a quarta aumentada. Então ponho sustenido nesse Fá aqui, ó. E aí eu tenho um Dó lídio. Entenderam isso? Então, ó, Dó lídio vai ficar com essa sonoridade, ó. Aí se eu fizer lá com um baixão, que nem eu mostrei pra você. Ó a sonoridade de lídio, que bonita que ela é. Se eu não tocar essa nota aqui, ó, que é o Fá sustenido, que é a quarta aumentada, não pinta essa sonoridade do lídio.
Então é muito importante que vocês trabalhem dessa forma. Vocês vão então, pensando já o seguinte, pô, jônio, modo maior, jônio, lídio, mixolídio. O jônio, lídio e o mixolídio, então, são escalas muito parecidas. Porém, eles têm uma notinha de diferença, tá? E eu tenho que decorar essa notinha de diferença. Então, o lídio, o que que é? O modo maior com a quarta aumentada. E o mixolídio é o modo maior com a sétima menor, ó. Repare, eu vou lá, monto dó maior e pego a sétima e diminuo, porque ela é uma sétima menor, ó. Então, eu ponho um si bemol aqui no dó, no si e já era. Eu montei então um dó mixolídio. Olha só, dó, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, si, lá, sol, fá, mi, ré, do. E aqui, um baiãozão, né? Qual a sonoridade, né? Uma sonoridade muito característica, né? Tá bom? Então, gente, entendam isso, né? Como é que você vai pensar esses modos assim em todas as tonalidades possíveis? Eu falo assim, então beleza, se você entendeu isso, monte para mim agora Ré lídio. Aí você fala, nossa, Ré lídio, caramba, como é que eu vou fazer? Gente, muito simples, ó, acompanha aqui no exemplo. O que eu vou fazer? É Ré lídio, beleza. Vou lá e coloco as notas de Ré. Escalinha de Ré. Tá aí, Rézão, tá? Deixa eu só abaixar um negócio aqui que tá. Aí, isso já tá um Ré maior? Não, eu tenho que lembrar que Ré lídio é uma escala maior. Então, a primeira coisa que eu tenho que montar é um Ré maior. Vou lá e monto Ré maior. Aqui tá Ré maior? Não tá, tá faltando a armadura de clave. Então, põe a armadura de clave de Ré maior, dois sustenidos, tá? Opa, aqui ele já, entendeu? Ponto. Tá aí, ó, Ré maiorzão. Isso está Ré lídio? Não está Ré lídio ainda. Por quê? Isso está um Ré jônio. Lembra que jônio é a referência das escalas maiores, ó. Jônio, modo maior, referência. Então eu parto sempre dele, ok? Montei ele. Agora eu tenho que lembrar que eu quero montar um Ré lídio. Se é Ré lídio, qual é a diferença do lídio para o jônio? Uma quarta aumentada, porque o modo lídio é o modo maior com a quarta aumentada. Então eu vou lá no quarto grau de Ré. Quem é o quarto grau de Ré? Ré, Mi, Fá, Sol. Opa, o Sol tem que ser uma quarta aumentada. Aqui ele está quarta justa, né? Ó, comparado sempre com a tonalidade, ele é uma quarta justa. Então se ele é uma quarta aumentada, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que elevar ele meio tom. Esse Sol é natural na armadura, então eu ponho um sustenido nele. Pronto. Está montada a minha escala de Ré lídio. Ó, vou até escrever aqui para ficar bonitinho. Ré, opa, aqui já dá para fazer cifra, né? Lídio. Essa é a escala, gente. Tá bom? Aí vamos dizer que eu falo, não, eu não quero Ré lídio, eu quero Ré mixolídio. Opa, o que eu tenho que fazer? Lembra, o mixolídio é uma escala maior também. Então eu parto do Ré maior. Então volto tudo lá, ó. Tiro esse cara aqui, né? Deixa ele natural de novo. Tá certo? Porque aqui está o Ré maior, do jeitinho que a gente aprendeu a montar. Só que eu quero um Ré mixolídio. Certo? Opa. Aqui, ó, Ré mixolídio. Certo? Esse é o Ré que eu quero. Esse é o modo, a escala que eu quero. Eu tenho que lembrar, então, qual é a nota característica do mixolídio, porque eu já coloquei ele maior, já é um modo referência, é da onde eu parto. Agora eu vou na nota característica. Qual é a nota característica do mixolídio? Sétima menor. Então eu vou lá no sétimo grau, que é um Dó. Tá vendo que o Dó aqui é sustenido, ó. Tem que lembrar, ó. Tá vendo aqui? Dó sustenido. Então, se eu vou abaixar ele, porque tem que ser uma sétima menor, o que eu tenho que fazer? Ele está Dó sustenido, eu ponho um B quadro nele, gente. Né? Então, às vezes eu vou usar bemol, às vezes eu vou usar B quadro, dependendo do quê? Dependendo da nota, como é que ela está ali. Né? No caso ali, ela era um Dó sustenido, então para baixar ela, B quadro, certo? Ela volta para o estado natural.
E aí está o meu Ré mixolídio. Olha aí. Tá? Então não fica difícil. Eu posso montar em qualquer tom agora. O mixolídio, o lídio, tá certo? Vamos pensar num tom estranho aqui, né? Um tom estranho não, mas um tom distante de Dó, né? Vamos pensar Sol bemol. Olha aí, Sol bemol. Oxi. Sol bemol. Vamos fazer ele mixolídio primeiro. Então, vamos lá. Esquece tudo aqui. Vamos pôr primeiro a armadura de clave, né? Quem que é a armadura de clave? De Sol bemol. Aqui, ó. 6 bemóis, né? Aí tá vendo que todas as notas ficaram... Eu vou montar a escala de Sol agora, certo? De Sol a Sol. Que é assim que a gente aprendeu a montar, né? Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá e Sol. Tá aí, ó. A escala de Sol bemol maior está montada. Mas eu quero fazer Sol bemol mixolídio. Se ela é Sol bemol maior, eu já parti daí, a escala já está praticamente montada. Falta um pequeno detalhe, a nota característica. O que eu tenho que fazer então? Se é mixolídio, eu tenho que pegar o sétimo grau e descer meio tom, porque o mixolídio é o modo maior com sétima menor. Tá? Então quem é o sétimo grau é Fá. E o Fá aqui, o Fá é bemol? Opa, vamos ver se ele é bemol. As notas aqui são Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Do. Não é bemol, então Fá aqui é natural. Se eu quero descer ele um pouquinho, o que eu faço? Bemol nele. E aí ficaria a escala então de Sol bemol mixolídio. Beleza, gente? Entenderam isso aí? Então, esse é o método para você montar escalas, escalas modais de forma tonal. Ou seja, o que é isso? Eu posso montar essa escala em qualquer tom. Lembrando que na Idade Média, ali até a Renascença, isso não era possível do jeito que a gente está fazendo agora. Né? Essa modulação modulação não, você passar de um tom para o outro a escala. Às vezes você tinha um Ré, o dórico era de Ré a Ré. Você tinha alguns esqueminhas ali de modulação que você poderia fazer em outras alturas, mas não era tão amplo quanto é agora, tá? Então, isso daqui já é um pensamento tonal sobre as escalas modais, aí, no caso, os gregorianos, litúrgicos e eclesiásticos. Eu acho que aqui deu, né? Acho que deu para entender aí como fazer, tá bom? Bom, aí eu falei dos maiores. Bom, gente, nos menores é a mesmíssima coisa, não muda nada. Ou seja, eu tenho o eólio, que é o modo menor referência, que lá no modo antigo era o modo de Lá, Lá, lembra? O modo de Lá, Lá, então, quando a gente toca ele, ó, toquemos ele aqui pra gente relembrar, né? Seria esse modo. Esse modo aqui de Lá, Lá, que é o nosso modo menor, que a gente chama hoje de modo menor, ele é menor por quê? Porque a sua terça é uma terça menor, ó. Lembre, né? Pensando lá como modelo antigo, de Lá, Lá. Então eu tenho Lá, Si, Dó natural. De Lá para Dó é uma terça menor. Então toda a escala que tem terça menor, ela vai ser chamada de escala menor, tá? Aí ela pode ser menor, um menor dórico, menor frígio, e assim por diante. E quando eu vou chamar então de dórico, que eu não preciso falar menor dórico, quando eu falo dórico já é menor, já é pressuposto, eu já sei que é um menor com uma nota diferente. Que nota é essa diferente? Olha aqui, está aqui. O dórico, portanto, vai ser o modo menor com a sexta maior. Por que a sexta maior? Porque no eólio a sexta é menor. Tá certo? Já é da escala, né? Como ela foi concebida lá na Idade Média. Tá bom? Então o dórico não. O dórico já é essa escala com a sexta maior. Aí você fala, mas por que é o dórico assim? Lembra lá, monte a escala de Ré a Ré, que é o dórico da antiga. Você vai ver que ele é uma escala menor que tem a sexta maior. Tá? E esse pensamento aqui agora é para a gente poder transpor essa estrutura para qualquer tonalidade, porque nós estamos pensando esse modelo, né, esse modo, tonalmente, tá certo? Então aqui eu não fiz de Ré a Ré, eu fiz de Dó a Dó. Todas as escalas eu escrevi em Dó, como eu disse, né? Então eu vou fazer um Dó dórico aqui. A gente chama assim. Isso é um Dó dórico. Para ele soar. Para soar Dó dórico, o que eu tenho que fazer? Primeiro eu faço Dó menor. Tá vendo a armadura aqui de Dó menor? Ó? Si, Mi, Lá, Ré. Ó, Si, Mi, Lá, certo? Essas são as notas de Dó menor. Vou tocar aqui Dó menor, que seria Dó eólio, né? Aqui, ó.
isso é o que a gente chama de Dó. Isso mesmo. O que a gente chama de Dó eólio. Agora, em vez de ter o Lá bemol, eu vou ter o Lá natural, ó, que vai ser, aí eu vou transformar isso aqui em Dó dórico, né, ó. Opa, toquei Mi maior. Mi bemol, desculpa. Percebe? Então tem uma sutilezinha aí, mas que faz toda a diferença, tá bom? Ou seja, de Dó eólio, do Dó menor, que a gente pode chamar de Dó eólio, para o Dó dórico, né? Tem essa coisa aí. Então, gravem na cabeça isso, tá bom? Então vamos montar, por exemplo, aqui uma outra tonalidade em dórico. Vamos dizer aí, por exemplo, Mi dórico, tá? Mi dórico. Então vamos apagar tudo aqui. Não. Mi dórico. Então vamos lá. Qual é a armadura de Mi menor? Opa, Mi menor relativo de Sol maior. Então nós vamos ter um sustenido na clave. Tá aqui, beleza? E aí agora, vou montar a escala de Mi a Mi. Eita, peraí que eu fiz... isso mesmo. De Mi a Mi, né? Então vamos lá, Mi... Opa, aqui embaixo. Beleza? Deixa eu tirar essas hastes aqui. Fica melhor de enxergar. Só um instante. Beleza. Aí, agora sim. Então, montei aqui a escala de Mi a Mi. Tá pronta a escala de Mi dórico? Eu quero montar Mi dórico, hein? Não tá, por quê? Porque aí tá Mi jônio, tá Mi eólio, né? Ou seja, o Mi menor também, se você quiser. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lembrar que o Mi dórico é uma escala menor com a sexta maior. Então eu tenho que alterar o sexto grau. Então vamos lá. Quem é o sexto grau de Mi? Mi, Sol, Si, Lá, Dó. Dó é o sexto grau. Dó, na armadura de clave, é Dó natural. Então para eu elevar esse Dó aqui, eu vou pôr um sustenido. Pronto. E aí de Mi a Dó sustenido dá uma sexta maior. Tá certo? Então essa é a escala que a gente vai chamar de Mi dórico. Ó, Mi dórico. Eita, eu fiz uma besteirinha aqui. Aí, agora voltou tudo. Calma aí que eu já vou arrumar. Aqui, beleza. Então, Mi dórico, vendo o Dó sustenido aqui, já era, tá feito o Mi dórico. Então vamos escrever aqui o nome da escala, ó, Mi dórico. Tá, aí você pode estar pensando aí, né? Se você não entendeu ainda, fala assim, poxa, você falou que o dórico é a escala de Ré a Ré, como que ele tá Mi aí? Né? Lembra, gente, eu estou falando, quero pontuar várias vezes aqui, que aqui já é um pensamento tonal, né? O uso do modalismo dentro do pensamento tonal, que me permite para a gente escrever qualquer escala em qualquer tom, tá certo? O que não era possível de forma tão simples assim no período do sistema modal, tá? Então aqui eu posso escrever qualquer tonalidade dórica, qualquer uma, tá certo? Basta eu fazer desse jeito, que fica bem simples, né? Se é dórico, eu tenho que lembrar que é uma escala menor. Escreva a escala menor, daí eu tenho que lembrar qual é a nota característica. A dórico tem sexta maior, então eu vou lá, altero o sexto grau, né? Simples. Se você fizer desse jeito, você nunca erra, né? Então tá aí como é que fala? O processinho, né? O método para construir essas escalas sem muitos problemas, tá bom? Bom, dórico, frígio e lóquido, que são os três modos menores, né? Além do eólio, logicamente. Então, por que eles são menores? Porque todos têm terça menor, né? Lembra, o que é o frígio? O frígio é a escala de Mi a Mi, lá no sistema do sistema modal lá da Idade Média. Quando eu toco de Mi a Mi, ó. Final está aqui, né? No Mi. Então, do Mi até o Sol natural, que é a terça, o terceiro grau, Mi, Fá, Sol, repare que tem um tom e meio.
Então, isso configura uma terça menor, que configura pra gente uma escala menor, tá certo? Então, o Mi é assim, né? O frígio, que é essa escala de Mi a Mi, é assim. E o Lócrio, que é aquela escala que veio bem depois, que só veio nesse período aqui, né? Inclusive, não se usou lá na Idade Média. Ele também tem uma terça menor, porque ele é um modo de Si, né? De Si a Si. A gente vai ter a escala Si, Do, Ré, ou seja, o terceiro grau é Ré, portanto, a gente tem de Si para Ré um tom e meio, que vai configurar para a gente uma terça menor, fazendo dessa escala menor também, tá? Então, nós temos essas quatro escalas menores: eólio, dórico, frígio e lócrio, né? São nomes que a gente tem que se acostumar também, tá, gente? Vocês vão ter que dar atenção para isso, lembrar, organizar, fazendo no caderno, de repente, né? Reescrever isso que eu estou colocando aqui, essa tabelinha, que já está na sua apostila aí, mas você pode reescrever para você reforçar essas ideias, tá bom? Beleza? Agora, como montar os outros modos? É a mesma coisa, olha. O modo frígio é um modo menor com a segunda menor, ó. A nota característica do modo frígio está na segunda. Então vamos montar um Mi frígio, tá? Vamos pôr até o nome aqui, ó. Mi frígio. Então, o que eu faço? Opa, volta essa nota aqui, que foi alterada para natural. Aqui, quando eu já tenho armadura de clave, nunca esqueça de colocar a armadura de clave primeiro, tá? Monta a escala e põe a armadura de clave. Porque quando você montar a escala e pôr a armadura de clave, você já configurou o modo referência, que é o eólio aqui no caso para os menores, certo? Ou menor, né? Como você queira chamar. Então aqui eu já tenho um Mi menor, beleza? Agora eu tenho que transformar esse Mi menor em frígio. Ou seja, tem uma notinha aí característica, né? Qual é a nota característica que está escrita? Vamos lá, frígio, opa, o frígio é modo menor com a segunda menor. Então, eu vou alterar a segunda. Quem é o segundo grau aqui de Fá? De Mi? É um Fá sustenido, veja, está na clave, ó. Fá sustenido. Então, eu vou pegar esse Fá sustenido e vou pôr um B4 nele, porque eu tenho que descer ele. Ele tem que ser uma segunda menor. Ele tem que ter meio tom de distância da tônica aqui no caso, né? Certo? Para ser uma segunda menor, ó. Segunda menor, certo? E aí eu desci ele, pronto. Agora eu tenho o que a gente chama de Mi frígio, né? Tá certo? Que é o Mi já que a gente já tinha aprendido lá. Vamos fazer em outra tonalidade? Então, vamos pensar aqui uma outra tonalidade qualquer, mais distante aqui. Deixa eu imaginar. Fá sustenido frígio, tá? Um tom acima disso daí. Então vamos lá. Opa. Vamos pensar Fá sustenido frígio. O que eu tenho que fazer primeiro? Opa, primeiro eu vou anotar o nome aqui para não esquecer que escala que eu estou fazendo. Ó. Fá sustenido frígio. É isso que eu quero montar. Então, beleza. Vou lá e ponho a armadura de clave. A primeira coisa, ó. Armadura de Fá sustenido. Vamos lá, pensando. Fá sustenido menor é uma escala menor, não é? Frígio não é uma escala menor, então já tem que lembrar que ele é uma escala menor. Então eu tenho que montar Fá sustenido menor primeiro. Fá sustenido menor relativo de Lá maior, que usa 3 sustenidos. Tá aqui, ó. Então, 3 sustenidos, beleza, tá a armadura. Agora eu vou escrever a escala de Fá a Fá, né? Não pode esquecer de pôr as notas no lugar certo, né? Então tá aí, tá de Fá a Fá, eu já tenho então um Fá sustenido menor, ou Fá sustenido eólio, como você queira, tá bom? Agora eu tenho que lembrar que eu quero frígio, ou seja, o frígio é um Fá sustenido menor com a nona bemol, ou nona menor. Então eu vou na nona, quem que é a nona? É essa nota aqui. E que nota é essa? É um Sol sustenido, porque está na armadura, ó, o Sol sustenido aqui. Então eu pego essa nona e abaixo ela meio tom. Pronto. Eu já tenho a escala de Fá sustenido frígio. Entenderam, gente? É um processinho. Se vocês seguirem o processo sempre, vocês não erram nenhuma escala modal. Tá? Vocês vão construir esses modos aí com muita facilidade, com muita tranquilidade. Agora, o que você tem que saber? Montar bem escala maior e menor. Se você não soubesse montar escala maior e menor primeiro, vai ser mais difícil para montar esses modos aí. Tá bom? Porque nesse processo aqui que nós estamos usando, nessa metodologia, você parte das escalas maiores e menores. Eu até coloquei na apostila aí que apesar de historicamente não ter sido assim, né, a escala maior e menor vir primeiro, quem vem primeiro são as escalas modais, né, essas aí, as gregorianas. Aqui, como nós estamos no período onde a música tonal ainda é muito forte, a gente aprende primeiro a música tonal. Então a gente aprende primeiro essas escalas, maior e menor, que são escalas próprias da música tonal. E por isso a gente usa esse conhecimento que a gente já tem para construir os modos, tá certo?
Então, assim, é uma coisa escalar, assim, você vai passo a passo. Né? Por isso que aqui você já sabe bem, a gente já ultrapassou muito, desde todos os outros níveis, para aprender a montar escalas maiores e menores em qualquer tom, certo? Para chegar agora aqui e montar os modos a partir desses conhecimentos, tá? Então, o que você tem que ter a mais? Você tem que saber cada nome dos modos, né? E saber quais são os modos maiores e quais são os menores. Grava na cabeça. Maiores são jônio, lídio e mixolídio. Os menores, eólio, tórico, frígio e locro. A primeira coisa que você tem que saber é isso. E depois saber a nota característica de cada modo. Porque é isso que você vai ter que alterar depois no final. Entendeu isso aí? Se você souber isso, gravar isso, você monta qualquer escala em qualquer tonalidade. Em qualquer modo, né? Em qualquer tonalidade, tá bom? Bom, então vamos montar uma agora lócrea, né? Então vamos pensar aqui um Fá sustenido lócreo mesmo. Já vamos pegar no Fá sustenido que está aqui, tá beleza? Ele está frígio, então eu alterei essa nota, vou desalterar ela, porque eu estou voltando ao natural, ou seja, está Fá sustenido eólio, né? De novo, que é o modo referência, ó, lembra aqui, ó. Eólio é o modo referência, tá bom? Fá sustenido eólio, né? É igual ao Fá sustenido menor que a gente aprendeu, tá bom? É a mesma escala, só nomes diferentes. Então, beleza, voltei aqui. Aqui está escrito então o que? Fá sustenido eólio, Fá sustenido menor. Só que eu quero frígio. Aí eu tenho que lembrar que o frígio. Não, frígio não, o lócreo, né? Eu não alterei aqui. Vamos lá, lócreo. Essa é a escala que eu quero, Fá sustenido lócreo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lembrar que o Fá sustenido lócreo é uma escala menor. É o primeiro conhecimento que você tem que pensar. Opa, lócreo é menor ou maior? Porque é a partir daí que você vai montar. Lócreo é uma escala menor. Então, se ela é uma escala menor, eu vou montar Fá sustenido menor. Ponto. Montei Fá sustenido menor, relativo de Lá maior e assim por diante, já está aqui. Agora, eu tenho que lembrar que ela tem uma nota característica, senão não fica Fá sustenido lócreo, fica Fá sustenido menor, certo? Ou eólio. Então, o lócreo é o quê? Vamos olhar lá o lócreo. Opa, o lócreo é um pouco diferente, ó. Ele é um modo menor com a segunda menor, muito parecido com o frígio, porém ele tem também uma quinta diminuta, né? Que é a nota mais importante aí do lócreo, que é a nota que fez, até contei a história, fez, essa quinta diminuta fez com que esse modo não fosse usado no período da Idade Média e da Renascença, só foi pensado depois, porque é uma sonoridade muito diferente daquilo que eles viam como a sonoridade boa, vamos dizer assim, para fazer a música que eles queriam fazer, tá bom? Então isso não foi usado, tá bom? Que é essa quinta diminuta. Porém, o lócreo é o único modo que vai ter duas notas alteradas aí, tá? Duas notas diferentes do eólio, que é a segunda menor. Então já vamos na segunda, ó. Fá para Sol, opa, temos um Sol sustenido, vou abaixar o Sol, põe um B quadro. E eu vou na quinta, a quinta também é diminuta, então de Fá sustenido para Dó sustenido é a quinta justa. Então eu pego esse Dó sustenido, ponho um B quadro nele, e aí ele já virou, então, aquilo que a gente chama de Fá sustenido lócreo. Tá bom? E aí ele já vai ter essa sonoridade aí toda do lócreo, né? Própria do lócreo, tá certo? Que a gente viu, tá bom? Beleza, gente? Então, isso é pra gente aprender a montar escalas e saber montar bem essas escalas. Vocês têm que saber isso aí. Essa sequencinha para vocês fazerem meus exercícios, tá bom? Outra coisa é saber identificar também, tá certo? Identificar o modo que está sendo escrito, né? Vamos dizer que é um outro exercício que a gente vai fazer. Agora eu vou dar um exemplo aqui. Vamos fazer um modo qualquer aqui. Deixa eu pensar. Ó, você tem uma escala escrita assim, vamos dizer. Tá assim. Aí o exercício é para você identificar em que modo essa escala está escrita. Como é que você tem que pensar? Você vai falar, puxa, como é que eu vou saber isso? Olha a armadura primeiro. O que a armadura está dizendo para a gente? Ela está dizendo que aqui existe uma escala ou de Lá maior ou de Fá sustenido menor, não é isso? Que a gente aprendeu? Beleza. Qual é a escala que está escrita aqui? Opa, está de Lá a Lá. Então quer dizer que isso aqui é um Lá maior. Porque eu tenho a tônica no Lá, né? E a armadura é de Lá ou de Fá sustenido, então é Lá, beleza? Então isso aqui é um Lá maior. Porém, é um Lá maior que tem uma sétima menor. Nossa, peraí.
Maior com sétima menor, maior com sétima menor. Dentro dos maiores, o lídio é o maior, mas ele tem a quarta aumentada, então não é o lídio. O mixolídio, modo maior com sétima menor. Ah, tá. Então, isso daqui é um mixolídio. Como que é o nome dessa escala aqui, então? Vai ser um Lá mixolídio, ó. Lá mixolídio. É assim que você vai fazer o exercício, tá bom? Você observa primeiro, então, a armadura para você identificar se essa armadura é de uma tonalidade maior ou menor. Como é que você vai saber se é maior ou menor? Você vai olhar na escala que está escrita. Qual é a fundamental da escala, a tônica? É um Lá. Se estivesse escrito Fá sustenido aqui, de Fá sustenido a Fá sustenido, então seria um Fá sustenido menor. Aí eu já ia procurar aqui no menor. Ia falar assim, qual é a alteração que tem ali, né? Se tiver alteração, porque pode não ter alteração e aí vai ser um eólio mesmo, tá bom? Entenderam aí como é que faz? Bom, gente, essa aula termina aqui. Nós vamos fazer, quer dizer, termina aqui não, vamos fazer os exercícios agora, que eu vou pedir para que vocês façam, e vai ter uma terceira aula para a gente finalizar isso daí na semana que vem. Mas vamos aos exercícios, né? Eu já tinha pedido para vocês fazerem até o quinto. Agora vocês vão aqui, ó, do sexto em diante, na apostila, página 8. Sexto exercício. Qual é o modo maior que tem como nota característica a quarta aumentada? Olha aí, tá simples, né? Só olhar, ler o texto. Se você já não decorou, lê o texto que você vai achar lá. Qual é o modo menor que tem como nota característica a nona menor? Veja lá e me coloca o nominho dele. E aí o 8. Como se explica a configuração do modo dórico? O que é um modo dórico? Modo X com nota característica X. É isso que eu quero, tá certo? Né? Beleza? O modo dórico é maior ou menor e qual é a nota característica dele? Coloque aí. Do jeitinho que está no texto lá. A mesma coisa para o modo mixolídio, né? Nome 10, o exercício 10. O modo locro se configura a partir de qual grau da escala maior? Não, 10 você já não faça, tá bom? Pula o 10, pula o 11 também, por favor, tá? Então vai do 9 e aí vocês vão para o 12, ó. 12. Escreva a escala de milídio, ó. Quero que vocês escrevam a escala. Lembra, pô, milídio, caramba. Tem que lembrar lá, lídio é maior ou menor? Aí primeiro você vai pensar nisso. Pessoa, lídio é tal. Aí você vai fazer a armadura dela, vai escrever a escala de mi a mi, e aí vai fazer a alteração da nota. Ah, lídio é aquela escala que tem a nota tal alterada, a nota característica dela, tá bom? Assim como também para Lá bemol dórico, assim também para Si jônio, tá? O que é o Si jônio, né? Veja lá. Muito bem. Aqui, escreva a escala de Sol lócreo, aqui também. E aqui, aquele outro exercício, identificação de escala, né? Em que modo está a seguinte escala? Poxa vida, olha a armadura. A armadura diz uma tonalidade maior ou outra menor. Olha a tônica da escala. Depois olha a nota que está alterada. Aí você vai achar o modo que está sendo configurado aí. No 17 é a mesma coisa, né? Em que modo está a escala, tá? E no 18 é para fazer o seguinte: você vai pegar e colocar como acidentes ocorrentes. A escala está aqui numa tonalidade, né? Está em Sol maior, por exemplo, ó, tá vendo? Né? Sol maior. E eu quero que você transforme ela para que a escala fique no modo lídio. O que você tem que fazer para essa escala que está Sol maior se transformar num Sol lídio? Né? Faça a alteração que é devida. O 19 é a mesma coisa também, né? Coloque aí acidente, ou um ou dois acidentes ocorrentes, depende da escala, para que a escala fique no modo frígio. Olha, frígio tem que lembrar, é maior ou menor. Então essa armadura vai estar relacionada ao... E assim por diante. Faça a alteração do que precisa, tá bom? E é isso aí, gente. Ficou aqueles dois exercícios lá, o 9 e o 10, para fazer para a semana que vem, mais outros. Faça os exercícios e me mandem no canal, no grupo, né? Tá certo? Obrigado e até a próxima semana. Valeu!